Paz do Senhor, paz e graça, meus amigos, todos aqueles que nos têm acompanhado através do programa Alcançando as Nações. Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025, terceira quarta-feira do mês de janeiro, terceira quarta-feira do ano 2025. E estamos aqui de pé em cal com o compromisso que nós temos com aqueles que gostam do nosso programa Alcançando as Nações. E como nunca nos desviamos daquilo que de facto é o nosso foco, no programa Alcançando as Nações, às quartas-feiras, nós procuramos trazer uma mensagem que possa trazer algum encorajamento, principalmente nessa fase em que nós estamos a começar um novo ano. Encorajamento, direção também, não é? Nós, às quartas-feiras, o nosso programa está muito mais focalizado com a Palavra de Deus, diferente do programa que nós temos aos sábados, na Mira da Liderança, que é propriamente um programa só direcionado com a liderança, e nós tratamos ali assuntos da liderança. Portanto, para esta noite, eu saúdo aqueles irmãos que se encontram nesse momento conectados conosco. Vejo aqui Chantal Afonso, te saúdo na Santa Paz do Senhor. Vejo também aqui Mamã Alice Douglas. Mami Alice, welcome to our program. Hopefully you'll be, I think you still have Portuguese there with you, and hopefully you understand what we are sharing this evening. Eventually, if you are still online, we'll probably making some shares in English as well, so that you can understand. But I believe that we have nowadays softwares that help us to kind of translate what is being taught or spoken, and you can use this platform. Portanto, para aqueles que se encontram aqui, Pedro Comenda, meu amado pastor, espero que você esteja bem. Feliz ano novo para si e para toda a família também. Então, ajudem-nos a partilhar o programa. Nós estamos aqui, eu trago um tema, aquele tema que nós nos propusemos partilhar nesta noite. Tanto durante essa semana estamos a falar sobre entrar ou andar com o espírito de excelência, portanto, no ano 2025. Portanto, esse é o nosso tema, andar ou entrar no ano 2025 com o espírito de excelência. Isso pode ser aplicado em todas as áreas, pode ser aplicado na família, pode ser aplicado no trabalho, pode ser aplicado no ministério, enfim, em qualquer área. Onde quer que nós estejamos, onde nós desprendemos uma certa energia, onde nós temos foco, nós podemos fazer as coisas com o espírito de excelência. Portanto, essa mensagem que nós procuramos trazer, porque eu entendo que muitas vezes nós não conseguimos alcançar resultados, bons resultados, talvez porque nós não fazemos as coisas com excelência, nós não buscamos a excelência, nós não vamos atrás da excelência. E temos essa aqui a oportunidade para nós falarmos, conversarmos, interagirmos. Não se sinta acanhado em você interagir conosco em torno daquilo que nós estamos a falar. Dê a sua contribuição, dê o seu comentário e nós vamos conversar em torno disso. E eu, portanto, antes de tudo, gostaria de partilhar com vocês o texto base que se encontra no livro de Provérbios 22, versículo 29. Provérbios 22, versículo 29. É um texto muito interessante que muitos de vocês poderão conhecer. Provérbios 22, 29 diz o seguinte: vês a um homem perito na sua área, vês a um homem perito na sua obra ou na sua área. Perante reis será posto, não entre a plebe. Repito, vês a um homem perito na sua área ou na sua obra. Perante reis será posto, não entre a plebe. E eu tenho aqui
essa Bíblia, portanto, Almeida Revista e Atualizada, essa Bíblia aqui, Almeida Revista e Atualizada, portanto, uma Bíblia de estudo, esquematizado, que traz pelo menos essa linguagem. Mas, no entanto, eu tenho também algumas traduções aqui comigo. Eu poderia partilhar aqui diz assim, viste um homem, eu sou uma outra tradução, diz assim, viste um homem diligente na sua obra, viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Não será posto entre os de baixa sorte. Ainda tem uma outra versão que diz o seguinte, tens visto certamente as pessoas que trabalham diligentemente? Tens visto certamente pessoas que trabalham diligentemente? Uma indagação. E responde ainda nesse versículo, serão bem-sucedidos, os governantes dar-lhes-ão responsabilidades e não servirão pessoas insignificantes. E essas são as duas versões que eu tenho, além daquilo que nós temos aqui na nossa Bíblia, onde fala exatamente sobre uma pessoa de excelência. Portanto, o versículo 29 do Provérbios 22 fala de quem trabalha com o espírito de excelência. E eu queria exatamente nessa noite conversar em torno disso, falar do espírito de excelência, falar de diligência, porque aqui está-se a utilizar o termo diligência, está-se a utilizar o espírito de excelência, fala-se de perícia, daquele que é perito naquilo que faz, também um outro sinônimo disto. Então nós vamos entender e falar em torno disso, da necessidade de nós, naquilo que nós fazemos as coisas sempre com uma certa excelência. E como sempre, nós podemos estar a falar com pessoas de diferentes níveis, talvez alguém que esteja a nos acompanhar não conheça bem o significado ou a definição de excelência. E eu queria dar aqui essa definição como um ponto de partida. Portanto, como nosso ponto de partida, quero dizer que a excelência é nada mais não a qualidade daquilo que é superior ou de maior qualidade. Quando se fala de excelência, quando se fala de trabalho de excelência, quando se fala de espírito de excelência, estamos a falar de alguma coisa que é de qualidade superior, alguma coisa que é de grande qualidade, de maior qualidade. Excelência está no topo. Então, a excelência é tudo aquilo que é de maior qualidade. Mas também tem outras definições. Tem comigo também uma outra definição em relação à excelência, que diz assim, a excelência é a qualidade daquilo que se notabiliza. Portanto, a excelência é a qualidade daquilo que se notabiliza, ou daquilo que sobressai. Ok? Daquilo que se notabiliza ou daquilo que sobressai. Mas tem também mais uma outra, depois vamos começar a falar um pouco sobre isso. Diz que é qualidade, excelência é qualidade daquilo que está sempre a melhorar, a crescer e é dinâmico. Então nós vamos ficar com essas três definições relativamente à excelência. Vamos entregar esse momento nas mãos de Deus. Pai, nós louvamos e glorificamos. Entregamos para este encontro nas tuas mãos. Abençoa, Espírito Santo, e convidamos. Faça com que esta palavra possa impactar. Usa-nos, Pai, como teu instrumento, em nome de Jesus. Então nós estamos aqui a falar sobre o Espírito de Excelência, e falando de Espírito de Excelência, vimos que a excelência é a qualidade daquilo que é superior, é a qualidade daquilo que é de maior qualidade, ou aquilo que se notabiliza. E o escritor bíblico aqui diz que vês um homem perito na sua obra, vês um homem perito naquilo que faz, conheces alguém que trabalha diligentemente, será bem-sucedido. Será bem-sucedido. Os governantes dar-lhes-ão responsabilidade e não servirão pessoas insignificantes. Meus irmãos, nós estamos a começar o ano 2025.
eu sempre digo isso. Digo sempre que a forma como nós começamos uma caminhada faz diferença nos resultados que nós podemos obter. Você não pensa que você vai alcançar alguma coisa se você não começar o percurso daquilo com uma atitude errada. É preciso ter uma atitude boa, uma atitude certa. Isso vai fazer a diferença. E se nós decidirmos trazer na atitude a excelência, eu interiorizo dentro de mim o espírito da excelência para a caminhada que eu quero ter ao longo desse ano, 2025, certamente eu poderei ter resultados superiores, considerando que a excelência é uma qualidade superior, né? A excelência é aquilo que é de maior qualidade. É superior de maior qualidade, está acima. É uma espécie de superlativo de qualidade. Então, a outra coisa que nós aprendemos aqui, ainda sobre a excelência, a palavra de Deus nos ensina que uma pessoa que é perito na sua obra, o ser perito aqui, naquilo que nós fazemos, significa fazer muito bem as coisas. Significa que se você é professor, você se empenha para você exercer esse ofício de professor. Significa que você tem que preparar as aulas, você ouve os estudantes, você estuda a matéria que você vai apresentar, você realiza os exercícios na presença dele e você se preocupa na evolução deles. Isto é fazer uma coisa de excelência. Se você é médico, para você ser um médico excelente significa que você tem que fazer muito bem o seu trabalho, fazer um bom diagnóstico, fazer o acompanhamento, assegurar que a medicação que você receitou está sendo muito bem ministrada, faz um acompanhamento do doente da sua evolução, uma série de coisas que você poderia fazer para que o trabalho que você está a fazer seja um trabalho de excelência. Então nós poderíamos dar aqui variadíssimos exemplos em relação à excelência, a como nós podemos trabalhar ou avançar com excelência, para nós vermos que todo aquele que decide, porque trabalhar com excelência, conforme diz a Bíblia aqui, requer que nós temos que ter consentimento dentro de nós, desejo fervoroso dentro de nós, para que nós, em tudo aquilo que nós quisermos fazer, ou em tudo aquilo que nós tivemos a fazer, façamo-lo com excelência. Agora, nós vimos, diante da Bíblia, vimos que uma pessoa que exercita o seu trabalho com diligência, faz o seu trabalho com qualidade superior, uma pessoa que quer ser perito naquilo que ele faz, então é uma pessoa que, de acordo com outra definição que nós demos, é uma pessoa que se notabiliza. Significa que ele não poderá se esconder, não é possível ele se esconder, porque as pessoas vão reconhecer aquilo que ele faz. As pessoas vão reconhecer que aquilo que ele faz é algo de qualidade. Não tem como esconder um bom médico, não tem como. As pessoas vão reconhecer um bom médico, as pessoas vão reconhecer um bom professor, as pessoas vão reconhecer um bom polícia, as pessoas vão reconhecer um bom pastor, as pessoas vão reconhecer um bom estudante. Então nós podemos ver que é possível nós fazermos bem as coisas. E se nós fizermos muito bem as coisas, nós vamos nos notabilizar. O problema aqui não é nós. O nosso foco seja nós nos notabilizarmos, porque o foco não é esse. O foco é nós fazermos bem as coisas. Mas a consequência de fazer bem as coisas de uma forma que tenha qualidade superior, de uma forma que a qualidade seja superlativa, é que haverá notabilização das pessoas. As pessoas vão reconhecer, vão procurar. As pessoas vão... Você torna-se expert. Você torna-se expert. Você torna-se um conselheiro. As pessoas vão buscar o entendimento daquela matéria que você faz. Do trabalho que você faz. As pessoas vão te procurar. Então, nós vimos aqui, segundo que nós conseguimos aqui entender,
na Bíblia, que a gente leu aqui, diz que quem faz as coisas com diligência, ele diz que ele será bem-sucedido. Então vamos ver que ser bem-sucedido é resultado do trabalho. O sucesso, meus irmãos, é algo que advém do trabalho. O sucesso é algo que advém do esforço, do empenho. Sucesso não é algo que é resultado simplesmente de eu almejar. Eu posso almejar até ser ministro. Eu posso almejar, no final desse ano, ter mestrado. Eu posso almejar, no final desse ano, fazer cursos daqui e de acolá. Mas, mais do que almejar, mais do que desejar, a ação é muito mais importante. E muitos de nós, como dizia Miles Monroe, em muitas das suas intervenções, ele dizia que o lugar mais rico de uma cidade é no cemitério, porque é no cemitério onde sonhos não foram realizados, onde livros, e nós temos livros que não foram escritos, nós temos músicas que não foram cantadas, nós temos poesias que não foram recitadas. Quer dizer, no cemitério nós encontramos fonte inesgotável de coisas que não foram realizadas. Acabaram meramente e simplesmente em intenções. Está a ver? Meramente e simplesmente em intenções. Mas nós não queremos isso. Nós queremos que, além de intenções, nós possamos de facto fazer as coisas. Que as coisas sejam realizadas, as coisas sejam concretizadas. Isso requer trabalho. É o que a Bíblia está aqui a dizer. Eu saúdo aqui o Dr. Zaqueu. Dr. Zaqueu, Deus te abençoe. Muito obrigado por conectar conosco nesta noite. Deus te abençoe. Então, vimos aqui, a Bíblia está a falar da diligência, trabalhar com diligência, ter como resultado a pessoa ser bem-sucedido. E ele acrescenta ainda mais aqui no texto, diz que os governantes dá-lhes-ão responsabilidades. Os governantes dão-lhes responsabilidade e não servirão pessoas insignificantes. Olha, uma das experiências que eu tenho da vida, no campo profissional, é de que aprendi que muitas vezes os anúncios que nós vemos no Jornal de Angola, muitas vezes os anúncios que nós vemos em revistas especializadas se calhar, em recursos humanos, etc. Muitas vezes os anúncios que são feitos nesses lugares são apenas por uma questão de cumprimento de normas, na maior parte das vezes. Porque as pessoas que são recrutadas, não estou dizendo de maneira nenhuma que não há pessoas que conseguem emprego através de um anúncio que foi feito num jornal, através de um anúncio que foi feito na rádio. Não estou dizendo absolutamente não isso, porque não há regra sem exceção. Mas o que tem acontecido na maior parte das vezes, pessoas alcançam muitas vezes empregos através de sugestões. Um responsável de uma determinada empresa virá perguntar a alguém que ele conhece: não conheces alguém que é muito bom, tem experiência de X anos na área de contabilidade, tem experiência de X anos na área de recursos humanos, tem experiência de X anos na área de compras, na área de controle de custos? Está a ver? E muitas vezes, os empregos são mesmo alcançados dessa maneira. Não é através de jornais. Também consegue-se sim através de jornais. Também consegue-se sim através de revistas. Mas na maior parte das vezes são por recomendação. Está a ver? E a quem que nós recomendamos? Nós recomendamos uma pessoa que faz bem as coisas. Eu, por exemplo, se for solicitado para apresentar alguém que saiba fazer um determinado trabalho, eu não vou querer apresentar alguém que depois venha me comprometer. Que diga: oh, a pessoa que você apresentou não dá. A pessoa que você não apresentou, está tudo bem escrito no seu CV, no seu currículo, mas nós o pusemos para ele fazer as coisas e ele não conseguiu de fazer as coisas. Quem fica comprometido, eu é que fico comprometido. Então, para mostrar às pessoas de que
realmente muitas posições, muitos empregos são alcançados através de solicitações e através de recomendações. Isso só é possível quando alguém sabe fazer as coisas boas, de forma correta, ou quando alguém é diligente naquilo que ele faz. Eu, às vezes, quando ando pelas ruas de Luanda, nos bairros, etc., nós vemos, às vezes, alguém põe um anúncio na parede de uma rua qualquer, numa esquina, põe assim: oferece-se um pedreiro, ou oferece-se um eletricista, ou oferece-se um motorista. Mas muitas vezes as pessoas não prestam muita atenção nos anúncios que nós encontramos nas paredes dos bairros. Às vezes nós não prestamos muita atenção nessas informações que nós encontramos de alguém que é motorista, que se oferece, põe ali o seu número de... Não estou a desencorajar aquele motorista, não estou a desencorajar aquele pedreiro, não estou a desencorajar aquele eletricista que pode conseguir um trabalho. Muitas vezes alguém arrasca e enfim, está procurando a qualquer custo um eletricista agora, porque na sua casa não tem energia e precisa de alguém que possa acudir numa determinada situação e se lembra: aí na esquina encontrei o anúncio de um eletricista e lá tem número. Olha, filho, vai a correr, vai lá tirar o número daquele. Não estou a dizer isso. Na maior parte das vezes, o que acontece com as pessoas é que vai perguntar a um amigo: quem pintou a sua casa? Vai perguntar a um amigo: quem fez a instalação elétrica da sua casa? Vai perguntar a um amigo: quem construiu a sua casa? Porque nós queremos sentir o conforto com alguém que pode nos apresentar um trabalho. Às vezes, quando você não conhece suficientemente a pessoa, você pode pedir a ele: pode me mostrar um trabalho que você faz, que você fez? E por isso é que as entrevistas de trabalho são importantes. Porque na entrevista de trabalho, a entidade patronal, ela não se limita simplesmente naquilo que você escreveu no teu CV, mas ele vai constatar em loco, através da conversa que vai ter consigo, de que aquilo que você escreveu no teu CV, de facto, corresponde com o que você sabe fazer quando ele conversar consigo. Então, é bom, e estou aqui a dar esses exemplos, e eu falo isso muitas vezes na juventude, principalmente da nossa Igreja Nações Eleitas. Estou aqui a ver o nosso líder, está aqui, o Cufo está aqui, Deus te abençoe. Eu digo sempre a eles: quando você tiver uma oportunidade de fazer as coisas, procure fazer bem as coisas, porque você nunca sabe o amanhã. Procure fazer a oportunidade que te é dada. Faça bem as coisas. Agarra bem aquela oportunidade. Você que é dentro da responsabilidade de liderar um grupo, agarra bem essa oportunidade de você liderar. Because you don't know what's going to happen tomorrow. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabes. Às vezes aquela experiência que você vai adquirir como líder de um grupo de jovens pode servir para você liderar um grupo numa empresa. Porque você adquiriu uma experiência. São pessoas que você está a adquirir. Trazem consigo emoções, trazem consigo os desafios que liderar um grupo, independentemente se é na igreja, se é no bairro, se é na empresa, é grupo de pessoas. Há alguma experiência qualquer que foi adquirida naquele lugar através desse grupo. E isso pode sempre te servir de alguma forma para você poder fazer alguma coisa à frente, lá para frente. É muito importante, isso é muito fundamental. É realmente muito importante. Eu gostaria, para vocês que estão aqui nos acompanhar, se vocês puderem interagir conosco, não fiquem acanhados em você interagir conosco em relação àquilo que estamos aqui a falar sobre trabalhar, caminhar com o espírito de excelência. Porque quando nós trabalhamos com o espírito de excelência, nós fazemos a diferença. E eu li aqui, e estava aqui a dar exemplo de empregos que as pessoas são alcançadas, que são alcançadas por pessoas na sua casa. Eu conheço pessoas que eles não vão atrás do trabalho. Eu conheço pessoas que o emprego lhes encontra em casa. O emprego lhes encontra em casa. Eu conheço pessoas que, eu digo, mesmo diante dos desafios que nós temos nos dias de hoje de desemprego, estamos a falar de alta taxa de desemprego que existe na nossa sociedade hoje em dia, ainda existem pessoas que dão-se ao luxo de escolher. Ainda existem pessoas que dão-se ao luxo de dizer que,
vou entregar minha carta de demissão, para não estou aqui para me chatear. Há pessoas que hoje em dia ainda fazem isso, que dizem que queres trabalhar comigo? Olha, eu vou trabalhar para a sua empresa, mas por favor, eu quero trabalhar 3 dias em casa. Eu vou trabalhar 3 dias em casa durante a semana, 2 dias vou trabalhar no escritório e 3 dias em casa. Topas? Podemos assinar o contrato? Se você topar, eu vou assinar o contrato e vou trabalhar. Há pessoas que ainda trabalham assim. Há pessoas que ainda fazem exigências. Isso por quê? Isso porque eles sabem fazer o seu trabalho. Eles tornaram-se experts naquilo que eles fazem. E se você é expert naquilo que você faz, as pessoas irão atrás de si. É o que o salmista diz, é o que o sábio diz aqui no livro de Provérbios, diz que aqueles que trabalham certamente com diligência serão bem-sucedidos. Mas o ser bem-sucedido aqui é resultado do trabalho e fazer bem o trabalho, fazer bem as coisas. E depois a consequência é que esse trabalho que você presta, há um reconhecimento das pessoas no trabalho que você faz. E depois do reconhecimento disso, as pessoas tendem a partilhar informações. E uma das informações a ser partilhada é da eficiência do trabalho, da competência do trabalho que você faz. Então, se nós entramos na arena espiritual, por exemplo, se você for um pregador, de que forma você deve se tornar um pregador de excelência? De que forma você vai se tornar um pregador de excelência? Isso partirá, por exemplo, você tem que ser alguém que medite na palavra. Tens que meditar, tens que ser alguém que tens que conhecer a palavra, meditar a palavra. Tens que refletir, tirar um tempo em refletir na palavra, em pensar, em meditar na palavra. Estar conectado com a fonte desta palavra que é Deus. Tens que estar conectado com a fonte desta palavra. Conhecer o contexto da pregação que você vai fazer. Conhecer o contexto do lugar que você vai pregar. Vou dar um exemplo muito simples. Nós temos realidades aqui nossas que se você for pregar num outro sítio, a realidade é completamente diferente. Não é igual. A realidade é completamente... Hoje em dia, por exemplo, na nossa realidade, as pessoas estão a emigrar. Nós estamos a emigrar. Há muita gente, muitos jovens estão a emigrar, etc, etc, etc. Essa é a nossa realidade. Significa que você pode, eventualmente, num determinado meio em que há pessoas que migram, você trazer uma mensagem de falar sobre imigração, encorajamento, etc, 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 nesta área. Mas você, eventualmente, vai para um determinado sítio e dá um púlpito a você pregar. Você não vai pregar mais assunto de alguém quer emigrar, Deus vai te abençoar, você vai comprar carro, você vai construir casa, porque essa disciplina para eles é uma disciplina que já passou. Para nós ainda é uma disciplina em atraso, mas para eles não. Estás a ver? É uma realidade completamente diferente. Então, se você quiser tornar, por exemplo, um pregador excelente, de excelência, tens que olhar para essas coisas, todos esses contextos todos. Buscar a direção do Espírito Santo. Só para dar um exemplo, estou aqui a tentar dar exemplo para mostrar de que, de facto, a excelência é resultado do trabalho. E aqui diz que os governantes dão-lhes responsabilidade. Quando você é expert naquilo que você faz, você é capaz de trabalhar para homens grandes. Você não vai trabalhar para homens pequenos. Por isso é que a Bíblia diz que ele não estará entre a plebe, os plebeus, quer dizer, pessoas, o povo, o povito. Não. Ele diz que aquele que é perito naquilo que faz, ele será posto entre reis. O que significa que uma pessoa diligente, uma pessoa expert naquilo que ele faz, ele percorre corredores de palácios. A sua opinião é consultada. Quando, por exemplo, há um assunto candente na sociedade, as pessoas querem ouvir qual é a opinião dele. As pessoas querem ouvir, mas qual é a opinião do nosso servo Vassilite? Qual é a sua opinião? Qual é a opinião do doutor Zaqueu? Qual é a opinião do Antônio Cunha? As pessoas querem ouvir. Por quê? Porque as pessoas
reconhecem em ti de que existe espírito de excelência, de que existe diligência naquilo que você faz. Isso é bíblico. E eu, na verdade, no domingo passado, nós, na nossa igreja, nós estamos a falar sobre entrar no novo ano, entrar no ano 2025 com confiante em Deus. E eu trouxe, na verdade, um pouco daquilo que eu estou a partilhar com vocês esta noite, falando sobre a necessidade de nós entrarmos no novo ano, percorrermos no novo ano com o espírito de excelência. E eu trouxe, de facto, essa partilha que eu estou aqui a falar com vocês, da necessidade de nós primarmos pela excelência. E nós vimos que quando você prima pela excelência, haverá notabilização, porque as pessoas vão reconhecer aquilo que você faz. E quando a Bíblia diz que você será bem-sucedido e os governantes irão te procurar, é porque eles vão reconhecer, irão reconhecer em ti a excelência. Irão reconhecer em ti a excelência. Ora, nós temos aqui um exemplo bíblico. A Bíblia fala-nos do rei Saul. O rei Saul foi alguém que foi o primeiro rei de Israel, na verdade. E como resultado de desobediência do rei Saul para com Deus, a Bíblia diz que Deus havia retirado a sua presença, o seu espírito sobre Saul, e de vez em quando havia invasão de um espírito maligno que atormentava a vida do rei Saul. E depois as pessoas que trabalhavam na corte sugeriram ao rei Saul dizendo que, olha, é melhor que quando esse espírito perturbador chega ou aparece, convinha que houvesse alguém que pudesse tocar música para ti, para aliviar aquela perturbação. E essa pessoa tinha que ser alguém que tocava com excelência. Tinha que ser alguém que tocava com excelência. E quando eles pensaram numa pessoa que poderia ser trazido para tocar a música para o rei, sempre que o rei sentisse alguma perturbação, eles pensaram em Davi. E o Davi, simplesmente, nós conhecemos, era um pastor de ovelhas. O Davi era pastor de ovelhas. E quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé, ele costumava estar com o seu instrumento de música. Então, nos momentos de isolamento, nos momentos da solidão, nos momentos em que ele estava sozinho lá, porque levava algum tempo no pasto, a dirigir as ovelhas do seu pai, ele tocava a harpa, e as pessoas reconheceram, porque ele praticava de tal forma e com diligência, as pessoas reconheceram que, de facto, ele seria a pessoa certa para ser levado para o palácio do rei Saul e lá pudesse tocar o instrumento musical para aliviar os momentos de perturbação do rei Saul. Isso, de certa forma, uma das lições que nós podemos tirar dali é que quando você faz as coisas com excelência, quando você se esforça para você fazer as coisas, as pessoas que reconhecerem aquilo que você faz, as pessoas irão à tua busca. As pessoas irão à tua busca e vão te trazer para o lugar onde você nunca pensou que você vai entrar. Eu estava a acompanhar, às vezes gosto de acompanhar entrevistas de pessoas. Estava a acompanhar a entrevista de um músico. Na verdade, ele é baterista, um jovem que é baterista. Ele falava da sua experiência. Ele tocava, na verdade, numa igreja. Ele era baterista de uma igreja e num belo dia ele passava num determinado lugar e apercebeu-se que naquele lugar havia um agrupamento musical que ensaiava naquele lugar. Então ele decide entrar naquele lugar. E, por coincidência, naquele dia, o baterista tinha atrasado. O baterista tinha atrasado. Então eles estavam a ensaiar assim sem o baterista. E ele depois pediu a eles: "Epa, posso ajudar a tocar a bateria?" Disseram: "Sabes tocar bateria?" "Sim." "Tá bem, vai tocar."
Ele diz que quando ele começou a tocar a bateria, o guitarrista, o pianista começaram a rir à toa. E ele diz que a sua vida mudou completamente naquele dia. Por quê? Porque quando termina o ensaio, o dono daquele conjunto, daquele agrupamento, disse: não, você não vai sozinho. Nós temos que saber, eu não vou só ficar com o teu número de telefone, eu tenho que saber onde você vive. Eu tenho que ir contigo. Você imagina uma pessoa que foi a pé, de repente o dono disse que você vai ter comigo, eu tenho que saber onde você vive. E ele, no seu testemunho, diz que quando lá chegou, o senhor viu onde ele vivia, disse: não, você não vai ficar aqui. Porque disse que nós entramos no beco, depois entramos no outro beco, depois entramos no outro beco. O senhor disse: não. Pela qualidade do trabalho que você apresentou hoje no ensaio, pela excelência daquilo que nós reconhecemos em ti, não faz isso. Você não pode mais ficar aqui. Para ver, irmãos, como é que a vida de uma pessoa pode mudar. Como é que a vida de uma pessoa pode mudar? Por isso, a excelência é muito importante, é fundamental. E nós vimos, a vida de Davi praticamente mudou, desde aquele momento em que ele teve encontro com o rei Saul. Houve uma exposição do Davi por causa das habilidades, por causa do talento. Você que tem talento, você que tem habilidades, não faça as coisas com negligência, até porque a Bíblia diz que fazer as coisas com negligência é pecado. Pior ainda quando nós fazemos as coisas de Deus com negligência. Eu quero dizer para vocês que me acompanham nesta noite, dizendo que o mundo em que nós vivemos está à procura de pessoas excelentes. O mundo em que nós vivemos, a escassez de pessoas excelentes, porque a maior parte das pessoas que existem são pessoas medianas. Nós temos um grupo de pessoas que estão lá na base, que são paupérrimos, né? Aqueles que não se esforçam, aqueles que só estão à espera de Jesus voltar, aqueles que não querem fazer absolutamente nada, aqueles que querem ser dependentes dos outros. Depois nós temos aqueles outros que reconhecem que existe um certo talento, uma certa habilidade, e eles procuram fazer algum esforço. Mas são aqueles que às vezes o chefe lhe dá trabalho, ele faz o trabalho, enfim, olha, você vai entregar o trabalho no dia 6, ele até no dia 6 não tem o trabalho feito, é capaz de prolongar mais por dois dias, enfim. Esse ainda é mediano. Mas nós temos outras pessoas que fazem bem as coisas, e temos os excelentes. Só que a excelência é uma qualidade escassa. A excelência é uma qualidade escassa e pouca gente, de facto, pouca gente tem esse espírito de excelência, principalmente no mundo em que nós vivemos, onde há muito espírito de deixar andar, ou há muito espírito de você não respeitar aquilo que é do outro. Se aquilo aquilo não me pertence, não é mesmo meu, você sabe que no final do mês você vai ganhar o seu salário. Então, muitas vezes as pessoas têm essa atitude, a mim o que me interessa, só vou ganhar meu salário. Então ele não faz as coisas de coração. Daí que nós estamos a ver hoje em dia muita gente a ser enfermeiro ou médico, porque é a vaga que ele apareceu, porque ele queria ser economista, queria estudar no IMEL, ou queria fazer a faculdade de economia. Lá não conseguiu a vaga, então decidiu fazer medicina, decidiu fazer enfermagem. Alguém que não conseguiu emprego, então decide, eu vou entrar na polícia, ou vou entrar nas Forças Armadas, ou vou fazer, em alguns casos, vou fazer a obra de Deus. Quer dizer, ele não está a fazer isso porque ele tem chamado, mas não está a fazer isso porque ele não tem ocupação. É difícil, nessas condições, a pessoa fazer as coisas com excelência, porque a sua expectativa, o que ele almeja, na verdade, é outra coisa. Ele está a almejar salário, está a almejar benefícios, está a almejar casa no condomínio, está a almejar alguma contrapartida material. Está a almejar alguma coisa contrapartida material. Porque naquela empresa pagam bem. É tudo quanto lhe motiva para ele estar ali. Não é que existe algum amor no trabalho que ele está fazendo.
Tem aqui alguém que comentou, disse, pai, existem chefes que não conseguem reconhecer o nosso esforço. Qual é a atitude que devemos tomar quando nos encontramos nesta situação? Ok, temos aqui uma pergunta do irmão Antônio. A pergunta é, nós estamos a trabalhar, eu trabalho e, no entanto, o meu chefe não reconhece o meu esforço. Qual é a minha atitude em relação a isso? Vou desistir de fazer as coisas com a mesma qualidade que eu fazia anteriormente ou vou manter? Eu iria lhe aconselhar a fazer a segunda opção, que é mantenha a qualidade. Porque você não está você está a trabalhar para um chefe, mas você também está a trabalhar para si. Não esqueça isso. Porque na empresa onde você está, você um dia pode ter a oportunidade de ir para outro lugar. E se você não soube se capacitar, se você não soube desenvolver excelência naquilo que você fazia, porque o chefe não estava reconhecendo, você não está a trabalhar só para ele, você está a trabalhar também para si. Isso é muito importante, isso é muito fundamental. Estás a ver? Então, se você tiver esse tipo de pensamento de que, epá, tá bem, é assim, nós temos aqui pessoas diferentes que estão aqui e têm também experiências diferentes de vida. Falando da minha experiência de vida, eu hoje em dia, qualquer emprego que eu tenho, eu vejo aquilo como uma estação da vida. É uma estação da vida. Não, atualmente, na minha fase, atualmente, não penso que um determinado emprego que eu tenho é um emprego para toda a vida. Vou estar lá para a vida toda. Porque a vida é dinâmica. A vida é dinâmica e eu acho que nós também temos que ter essa mentalidade. Nós temos essa mentalidade. Você tem 25 anos, você tem 26 anos, você tem 27 anos, tens um emprego. Se calhar é o teu primeiro emprego. Você já está a pensar em você se reformar naquele emprego com 25 anos que você tem ainda, e você já está pensando na reforma naquele emprego, se há muitas oportunidades que podem surgir por ali. Há muitas oportunidades que podem surgir por ali. Daí a necessidade de você se desenvolver. Veja cada lugar onde você está, cada trabalho que você está a fazer como uma oportunidade, um trampolim para te levar para uma outra oportunidade que surgirá lá à frente. É assim que nós temos que pensar. Não pensa que isso que eu tenho, é o suficiente. Não, a vida está cheia de surpresas. E não esqueçamos também que, eu digo sempre isso, você pode se formar numa determinada área, mas não há garantia, efetivamente, de que o sucesso que você vai alcançar na vida será resultado da formação que você fez naquela área. Eu conheço enfermeiros que trabalham em outras empresas e trabalham numa outra área. Pessoas que se adaptaram. Nós temos que ter esse espírito essa capacidade de nós nos adaptarmos quando as oportunidades nos surgem. É muito importante isso. Então, é aquilo que eu estava a dizer, de que o mundo em que nós vivemos, eu espero que tenha respondido, Antônio Cunha tenha respondido a sua pergunta ou a sua preocupação. O mundo em que nós vivemos está à procura de pessoas excelentes. De tal forma que, se você for excelente, o Elon Musk, que é o homem mais rico nesse mundo, com mais de 300 bilhões de dólares, ele vai te procurar, vai te localizar para você trabalhar para ele. Nós, às vezes, nos escandalizamos quando... Imagine só, pessoas que só chutam bola. Há pessoas que o trabalho dele é só chutar a bola. Joga no Arsenal, joga no Manchester United. E o dinheiro que ele ganha por mês, muitas vezes, é mais do que qualquer salário que você pode acumular na tua vida. Imagine que você trabalha na educação e você ganha 100 e tal mil kwanzas. Esta pessoa está a ganhar $500 mil. E você vai ver que vai fazer as contas durante toda a sua carreira. Eventualmente, durante toda a sua carreira, você não vai conseguir acumular esse dinheiro que ele consegue num mês. E nós podemos dizer que não, então o mundo é injusto. Eu não sei se a injustiça é essa. Mas o mundo está à procura de pessoas excelentes. O mundo está à procura de pessoas excelentes. Está à caça de pessoas excelentes. E eu quero partilhar com vocês uma história disso que eu estou aqui a dizer, de caça-talentos. Quando se caça
escassa a excelência das pessoas, para você poder dar mais importância a si e você prestar muito mais atenção em alguns elementos que são muito importantes relativamente à caça de excelência que o mundo está o mundo realmente está à procura de excelência. E vamos só ver, aqui o livro de Daniel, no Antigo Testamento, capítulo 1, logo no princípio, Daniel, capítulo 1, nós vamos ver a partir do versículo, capítulo 1, versículos 1 a 4, conta-nos uma história muito interessante do rei Nabucodonosor, ok? Ok, veja só, Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 4, diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E se nós olharmos para o versículo seguinte, prosseguindo o versículo seguinte, vamos ver que até o rei determinou a dieta diária que eles deveriam ter. Estou aqui a trazer essa história. Saúde aqui a Amélia Cunha, nossa irmã, Deus abençoe, nossa serva do Senhor. Trazendo aqui essa história, estamos a falar de que a Bíblia está aqui a dizer, o rei Nabucodonosor, ele invade Judá, que era o reino do sul. Israel, na altura, estava dividido já em dois reinos. Tínhamos o reino do norte, que chamava Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, que chamava Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, o Nabucodonosor então, invade Jerusalém e carrega consigo o Joaquim, que era o rei, na altura lá em Judá, e traz também consigo os jovens que eram príncipes, nobres, descendentes da família real. Buscou a nata, tanto da área da sabedoria, da inteligência, das ciências, do poder lá em Jerusalém, e levou para Sinar, levou para Babilônia. E, no entanto, o rei Nabucodonosor, ele instrui um dos seus eunucos, que chamava Aspenaz, retém esse nome, Aspenaz. Ele instrui esse homem, diz: olha, nós trouxemos jovens que vieram de Jerusalém. É possível você selecionar dos jovens que vieram de Jerusalém pessoas que, primeiro, sejam pessoas sem defeito, de boa aparência, sejam dotadas de sabedoria, inteligência, ciência, versados de conhecimento e que sejam pessoas competentes para servir no palácio. Então nós estamos aqui a ver que o rei Nabucodonosor estava a ver a oportunidade de recrutar pessoas que vinham de Jerusalém para poderem servir no seu palácio. Mas para ele recrutar essas pessoas, ele havia determinado critérios. Eu acho que qualquer recrutamento, existem critérios que são estabelecidos para qualquer recrutamento. E ele, o rei Nabucodonosor, estabeleceu os critérios para as pessoas que poderiam ser recrutadas para servir no palácio. Porque não é qualquer pessoa que serve no palácio. É isso que nós devemos saber, irmãos. Não é qualquer pessoa. Não é por você nascer numa família, não é por você orar, não é por você... Não. Há qualidades, há exigências para que você possa servir num palácio. Para que você possa, muitas vezes, percorrer
corredores do poder. É muito importante nós sabermos isso. E eu falava na igreja no domingo passado, dizia que nós, os cristãos, essa geração de cristãos, nós temos que deixar de ser cristãos dos becos. Nós temos que deixar de ser cristãos dos guetos. O que é que eu quero dizer com isso? E eu nem sequer desejava que seja mal interpretado. Quando eu digo não deixamos de ser cristãos dos guetos, cristãos dos becos, é como se fossem cristãos encolhidos, lá escondidos, e que não têm nada para oferecer à sociedade, que é mentira. Nós temos cristãos que são generais, nós temos cristãos que são professores universitários, nós temos cristãos que são médicos, nós temos cristãos que são engenheiros, nós temos cristãos que são economistas. Nós precisamos de demonstrar na sociedade que na Igreja de Cristo existem pessoas com competências e eles podem oferecer alguma coisa para a sociedade. Eles podem ser, na verdade, luz para essa sociedade e oferecer. Porque lembro que alguém uma vez disse: Deus nos deu cérebro. E não usar cérebro é uma ofensa para Deus. Porque nós pensamos que o cérebro que Deus nos concedeu é algo apenas decorativo. Não, Deus nos deu cérebro para ser algo decorativo. É para nós usarmos. E nós cristãos precisamos de usar o cérebro para que nós possamos ir de encontro aos desafios da nossa geração, aos desafios dos dias de hoje. Como é que nós vamos ser respeitados? Como é que o mundo vai respeitar os cristãos se os cristãos muitas vezes não têm opinião para dar, se os cristãos fogem, se os cristãos não querem participar na vida ativa da sociedade? Há cristãos que nem sequer querem participar nas eleições do seu país para votar os seus representantes. Depois eles sofrem as consequências de abstenção. Você não participa na vida do bairro onde você vive para escolher o coordenador do bairro, do condomínio onde você vive. Porque nisso aqui é mundano. Mas, no entanto, são essas pessoas que depois vão tomar decisões a teu respeito. E você não vai conseguir contrariar, porque você simplesmente se absteve. Então, é nesse contexto que eu digo que nós precisamos de sair dos becos, nós precisamos de ser cristãos que saem dos guetos e nós possamos, sem absolutamente problema nenhum, não é? Complexo absolutamente nenhum, nós mostramos ao mundo que nós temos capacidade, nós temos inteligência. Aliás, a sabedoria, o espírito da sabedoria provém de Deus. Deus é detentor, Ele é que dá o espírito da sabedoria. A gente, quando vê a vida de Daniel, nós vemos que a vida de Daniel estava cheia de sabedoria por causa do espírito de sabedoria que estava nele. Havia reconhecimento do espírito de sabedoria. E quem concede isso é Deus. Mas voltando à história que eu estava a dizer aqui, o rei Nabucodonosor, ele decidiu recrutar jovens que pudessem servir no palácio. E ele estabeleceu determinadas qualidades. E eu queria falar com vocês nesta noite sobre algumas dessas qualidades que ele estabeleceu. E vamos conversar um pouco em torno disso. Ok, a Chantal está conectada assim, Deus abençoe, muito bem. Façam perguntas, façam comentários daquilo que nós estamos aqui a falar para nós então interagirmos. E se você quiser ligar, também você pode ligar, é possível você ligar 923 33 62 77. Vou meter aqui 923 33 62 77. Você pode ligar para esse número e você pode conversar ao vivo dando a sua opinião também. Ok, então, das diferentes qualidades que foram dadas pelo o rei Nabucodonosor, nós vimos que a primeira qualidade que o rei Nabucodonosor deu, a primeira qualidade foi que essas pessoas tinham que ser jovens sem defeito. Tinham que ser jovens sem defeito, de boa aparência. Veja lá, primeira qualidade, jovem sem defeito e de boa aparência. Olha, e eu quando falei um pouco sobre isso, não é que eu quis realçar tanta aparência assim, fosse mais importante na vida, ou fosse mais importante mais do que o conhecimento, porque nós estamos habituados a
a ouvir de que as aparências enganam, né? E de facto nós temos ouvido isso. Mas vocês vão também concordar comigo que em determinadas culturas, muitas vezes nas cultura organizacional, a aparência é muito importante. Você não vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego bem, bem sujo, mal apresentado. A possibilidade de você conseguir emprego, parece que não, reduz. Parece que reduz, tá vendo? Então, a aparência é muito importante. Você que... o que é que nós vemos, por exemplo, para os funcionários bancários? Provavelmente muitos dos jovens que trabalham no banco, muitos deles, quando foram para lá, nem sequer gostavam de usar gravata. Mas por causa da cultura organizacional, por causa da cultura da empresa onde eles se encontram, eles sentem a necessidade, aliás, é uma imposição mesmo, de devem se apresentar-se ataviados conforme eles se ataviam. É importante isso. Então, eu quero dizer para vocês, para aqueles que nos acompanham, de que a aparência em determinados meios é importante. Procure melhorar a sua aparência. E eu falava aqui, para o ano 2025, procure melhorar a sua aparência. Procura melhorar a sua aparência como homem. Procura melhorar a sua aparência como mulher. É muito importante isso. Onde você esteja, sem extravagância, melhorar a aparência assim, sem extravagância, mas apresente-se bem. E em francês chama-se aquilo occasion de rien. Occasion de rien significa que você apresenta-se bem em qualquer ocasião. E existem pessoas que estudou consigo na primária ou estudou contigo na escola secundária e que eventualmente você não vê há muito tempo. E pode acontecer que você sai de casa de chinelas, às vezes uma roupa assim só qualquer, e você vai à rua. E você pode se encontrar com essa pessoa na rua. E ele diz, fulano, Oi, tudo bem? Estou aqui, vivo aqui e tal. E essa pessoa vai dizer, você viu o fulano? Tá sofrendo, pá. Eu até ele vi com umas facilitas aí, com os chinelos todos gastos. Irmão, eu acho que nós temos que fazer aí vaquinha para ajudarmos o fulano. Você não está precisando disso, mas simplesmente por causa da tua aparência, simplesmente como a pessoa te viu, a pessoa já fez leituras erradas em relação à tua pessoa. É verdade que o mais importante é o brain, o cérebro que nós temos, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de fazer as coisas. Não é que o mais importante, conforme nós muitas vezes nos convencemos, mas a aparência é importante. E no reino de Deus também não é diferente, irmãos. No reino de Deus nós precisamos também nos apresentar bem. Temos que nos apresentar bem. Jesus apresentava-se bem. Nós temos que nos apresentar bem. No local de trabalho, apresente-se bem. Eu contava a história de um jovem, que ele costumava sempre apresentar-se bem no local de serviço. Ia sempre com um casaco, um terno muito bem, uma gravata, etc. E num belo dia, o seu CEO, o CEO da empresa, estava para ir para uma reunião muito importante com o ministro. E ele precisava de ser acompanhado com alguém. Olhou para as pessoas que estavam ali. Não tinha pessoas que estavam muito bem apresentadas naquele dia no escritório. E olhou para aquele jovem e disse, me acompanha. Porque o jovem é que era a pessoa que estava melhor apresentado. E levou para essa reunião que ele tinha. E a partir daquele momento, a vida daquele jovem na empresa mudou. Mudou completamente, porque ele passou, a partir daquele dia, passou a acompanhar, porque o chefe gostou dele, quando levou a sua intervenção, a conversa que tiveram, teve a oportunidade de conhecê-lo melhor. Então, muitos de nós, talvez nós não temos oportunidade de certas pessoas se aproximarem de nós, por causa da nossa aparência. Alguém vai olhar para nós e vai pensar que você está sofrendo, mas às vezes você não está sofrendo. Cada vez jovens que se apresentam mal, moças que se apresentam mal. Como é que você quer que alguém se apaixone por ti, alguém se aproxime de ti, quando você se apresenta mal?
E não me entendam mal, estamos a falar de uma coisa real. Tá vendo? Então a aparência é muito importante. A aparência é muito importante. Estamos aqui a ver o rei Nabucodonosor. Uma das condições que ele estabeleceu para as penas disse: escolham pessoas que tenham uma boa aparência. Não pode ser pessoas com facas na cara. Ele diz que tem que ter uma boa aparência e ser uma pessoa sem defeito. Uma pessoa sem defeito. É muito importante a aparência. É muito importante a aparência. Esse é o primeiro aspecto que eu queria partilhar com vocês. O segundo aspecto, ainda nesse aspecto que eu quis falar da aparência, a nossa aparência pode eventualmente estabelecer um perfil também. Pode ir de encontro com um perfil profissional. Então, não sejamos assim, tipo uma espécie de rebeldes contra aquilo que são a cultura, né? A cultura, qual é o termo que eu vou utilizar? A cultura em que a empresa estabelece para o atavio, por exemplo. É muito importante isto. É muito importante, por exemplo, que nós, por exemplo, se você tiver que ir para uma festa onde você tem um convite, procure sempre saber de que forma você deve se apresentar. Não vai para uma festa só por ir. Há em determinados convites que pode vir até já o tipo de vestimenta. Pode dizer, não, informal. Ou informal, formal. Ou formal. Está a ver? Então procure sempre saber, receber esse convite, qual é a forma como nós devemos apresentar? Qual é a senha? De que forma nós devemos apresentar? Que tipo de roupa que eu devo trazer para esse evento? Social ou familiar, etc, etc, etc. Aí as pessoas vão te dizer, não aparece. Às vezes é um evento que você deve aparecer de terno, e você aparece lá de camisola e você acaba por, tipo, como se você estivesse a baixar a qualidade do evento em si. Nós às vezes vemos, a gente vai num casamento, nós vamos num casamento, você vê pessoas que aparecem, principalmente moças, está aparecendo um casamento como se estivesse aí para uma discoteca, uma boate. Você diz, mas essa senhora, será que não se enganou do lugar? Isso aqui é um casamento. Casamento é uma festa de família, mas a pessoa às vezes vê-se como se estivesse numa boate. Então é importante nós aprendermos essa cultura. É importante, nós cristãos precisamos de aprender. Por isso é que eu dizia que vamos sair dos becos. Deixamos de ser cristãos só dos becos. Deixamos de ser cristãos dos guetos. Nós temos que nos abrir. Nós temos que nos abrir. O mundo tem que conhecer quem são os seguidores de Jesus Cristo. O mundo tem que conhecer quem somos nós. E não devemos absolutamente nada às pessoas. Conforme já frisei, nós temos hoje em dia cristãos em todas as esferas da vida. Em todas as áreas da ciência nós temos. E nós temos que nos fazer respeitar. E nós às vezes vemos que as pessoas quando falam, pensam, olham para os cristãos como pessoas que fossem pessoas medíocres. E nós não somos medíocres. Nós não somos porque nós temos um Deus de excelência. O segundo critério que o rei Nabucodonosor havia estabelecido para Aspenaz poder usar para a seleção das pessoas que seriam candidatos para servir no palácio real. Esse segundo critério era de que tinham que ser jovens, tinham que ser doutos em ciências, conforme estamos aqui a ver, tinham que ser pessoas instruídas em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados em conhecimento. Versados em conhecimento. Daí a necessidade, irmãos, de nós reconhecermos, irmãos, a importância de nós investirmos na ciência.
Nós hoje vemos igrejas a reconhecerem a importância da ciência. Aliás, para as pessoas que não conhecem, as universidades foram construídas, as primeiras universidades surgiram, foi pela igreja. A igreja construiu a universidade. A universidade veio da igreja. Estás a ver? Então, havia já reconhecimento na altura de que nós precisamos de primar pela ciência. É verdade que quando nós lemos a história universal, nós vemos que haviam épocas da história universal em que havia uma espécie de colisão entre a ciência e a igreja. Havia uma espécie de colisão entre a ciência e a igreja. Havia uma espécie de conflito. A igreja defendia um determinado aspecto. Por exemplo, nós lemos quando, acho que é o Galileu Galilei, quando disse que o mundo era redondo, ele foi morto por causa disso. Foi perseguido por ter dito que o mundo era redondo. Porque a igreja, a igreja que tinha uma palavra na altura a dizer, a igreja que influenciava o mundo naquela altura, a sociedade naquela altura, teve uma opinião completamente diferente. Esse cientista sofreu as consequências de ter afirmado de que o mundo era redondo. Mas hoje em dia está mais do que comprovado que o mundo é redondo. O mundo é redondo. E o mundo gira em torno do seu eixo. Está mais do que provado isso. E mesmo biblicamente nós podemos encontrar alguma informação no livro de Jó a falar sobre isso. Tá vendo? Então, conforme eu dizia, houve épocas em que havia uma espécie de colisão entre a igreja e a ciência. Mas, irmãos, quem concede a sabedoria é Deus. É Deus que levanta cientistas, levanta homens doutos de ciência, de conhecimento, para que, através desse conhecimento, esse conhecimento possa servir para o bem-estar do próprio homem. Os investigadores, pessoas que trabalham arduamente nos laboratórios para descobrir vacinas, para descobrir medicamentos, para descobrir, enfim, soluções para atacar determinados problemas candentes da sociedade, enfim. Essa sabedoria, essa inteligência, quem concede é Deus. Deus é que concede. E nós temos que reconhecer isso. E o rei Nabucodonosor, numa das recomendações, como requisito que ele dava, dizia que os homens que tiverem que servir no palácio terão que ser pessoas dotas de conhecimento, de ciência e versados em sabedoria. O que significa que na Igreja de Cristo nós precisamos de ter homens versados em conhecimento. Nós temos de ter homens que sejam doutos em ciências. Nós precisamos de ter homens que sejam sábios. Nós precisamos de ter pessoas que tenham conhecimento. Então significa que eu gostei muito, eu me lembro que no ano 2018, se não me engano, 2018, havia um decreto presidencial cá onde tanto as plataformas cristãs tinham sido todas ilegalizadas, igrejas teriam que fechar, etc. E eu me lembro que a Associação dos Evangélicos de Angola levantou-se na altura, e lembro pastores como Vicente Elbrano e outros, apareciam na imprensa e falavam, davam seu ponto de vista em relação àquela situação. Me lembro de um pastor jurista que trabalhou com eles e era uma espécie de porta-voz da Associação dos Evangélicos, Associação dos Evangélicos, dos Pastores Evangélicos de Angola. Ele era uma espécie de porta-voz e ele falava, e nós conseguíamos ver nas suas intervenções competência técnica daquilo que ele falava. Significa que a igreja precisa de juristas. A igreja precisa de juristas, pessoas que venham a defender. Talvez nós ainda, na nossa realidade em Angola, é algo que ainda tudo está muito espiritualizado, absolutamente tudo espiritualizado, de tal forma que nós às vezes negligenciamos a ciência. Mas nós temos pessoas, temos países como Quênia, Tanzânia, Gana, Nigéria, acho que alguns países francófonos que já atingiram um nível
de conhecimento completamente diferente em relação a essa matéria. Daí que nós podemos ver que há homens de Deus que aparecem e dão a sua opinião, muitas vezes em assuntos técnicos do país, assuntos candentes, e dão a sua opinião e usam, inclusivamente, a sua capacidade técnica para poderem dar a sua opinião. E as pessoas respeitam isso. Tá vendo? De tal forma que há muitos projetos de lei que vão nos parlamentos e que os pastores têm uma opinião a dizer, os homens de Deus têm uma opinião a dizer, mulheres de Deus têm uma opinião a dizer. Por isso é que eu disse que nós temos que sair dos becos, nós temos que sair dos guetos, nós temos que dar a cara, nós temos que mostrar que nós somos filhos de Deus e nós não devemos absolutamente nada. Deus quer que os seus filhos sejam pessoas sábias, versadas em ciências e versadas em conhecimento. E isso implica o quê? Implica que nós temos que investir no conhecimento. Nós temos que estudar, nós temos que nos empenhar. Nós temos que estudar, nós temos que nos empenhar. Nós temos que ter médicos, nós temos que ter engenheiros, nós temos que ter juristas, nós temos que ter economistas, para que, em algum assunto candente sobre a economia, haja um cristão técnico na área de economia e vai dar a sua opinião. É assim que nós vamos ser respeitados. Então, eu encorajo realmente os irmãos para nós conseguirmos, nós nos esforçarmos. Se nós queremos, de facto, ter um espírito de excelência, queremos caminhar no espírito de excelência, não adie cursos que você tinha que fazer, não adie projetos que você iria realizar. Há coisas que, eu vejo que no princípio do ano nós nos comprometemos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas não precisamos de chegar até abril. Logo no mês de fevereiro, daqui a pouco, hoje é dia 15 de janeiro, daqui a pouco vai chegar o fevereiro, vamos ver que todos os projetos, todos os planos que nós fomos dizendo que vamos fazer, vou fazer isso, fazer aquilo, acaba por morrer. Porque nós não estamos habituados a levar a sério as nossas próprias responsabilidades. E como é que nós vamos, de facto, conseguir caminhar com o espírito de excelência se nós não conseguimos levar adiante aquilo que nós nos comprometemos? Se eu não consigo me autocontrolar e levar adiante aquilo que eu quero fazer, muito mais ainda, ou muito menos ainda, faria aquilo que eu prometo para o meu irmão ou para a minha irmã. Tá vendo? Não tem compromisso absolutamente nenhum. Tá vendo? E se nós, aquilo que eu estava a dizer, que o mundo está à procura de homens e mulheres excelentes, é necessário que, se você quer realmente atingir posições de relevância, e não é pecado absolutamente nenhum, irmão, não é crime absolutamente nenhum, um cristão procurar um lugar de excelência, um lugar de destaque na sociedade. Um cristão pode almejar ser um governador provincial, um cristão pode almejar ser um presidente da República. Eu estava a acompanhar enquanto eu vinha do serviço no final do dia, estava a acompanhar alguém a testemunhar sobre a vida do presidente Jimmy Carter, que foi enterrado no domingo passado. O Jimmy Carter foi presidente dos Estados Unidos da América e, segundo o testemunho que foi dado, o Jimmy Carter, ele, durante a sua presidência, ele era professor da escola dominical na igreja onde ele pertencia. E muita gente não faria isso. Muita gente, só uma posiçãozinha que ele adquire, um chefezinho de departamento, uma patentezinha lá na unidade onde ele trabalha, tem já um Nissan Patrol ou qualquer, um Range Rover, etc. Não aceita mais, inclusivamente, servir na sua igreja. Não aceita fazer isso. Ele vê que esse trabalho já não é mais para mim. O que nós deveríamos saber é que na casa de Deus nós somos filhos de Deus. As nossas patentes ficam lá fora. Tá vendo? E nós temos pessoas, eu conheço o exemplo de um deputado, ele é baterista na sua igreja, mas ele é deputado. Mas na igreja, quando ele deixa lá as suas imunidades, ou não sei o quê, do deputado lá na Assembleia Nacional, mas ele quando entra nos átrios da porta da igreja onde ele é membro, ele vai lá no lugar onde ele toca a bateria, porque ele toca no grupo de louvor da sua igreja, ele toca a bateria, mas ele é deputado na sua igreja.
Quantos de nós poderíamos fazer isso? Quantos de nós, imbuídos de vaidade, poderíamos realmente fazer isso? E eu hoje mesmo acompanhei com o Jimmy Carter, durante o tempo em que ele foi presidente dos Estados Unidos da América, ele era professor da escola dominical na igreja. Ele ia cedo, durante os 4 anos, ia cedo, dava ensinamento na escola dominical na igreja. Por isso é que eu disse, irmãos, eu posso ser um crente, mas eu posso almejar lugares cimeiros na sociedade onde eu estou, lugares cimeiros no meu país. Não é pecado absolutamente nenhum. Deus quer homens e mulheres tementes a Deus nos corredores de decisão, para que aquilo que nós muitas vezes achamos que outras pessoas é que deveriam fazer por nós, sejamos nós a fazer. Somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que influenciar. Somos nós que temos que levar a sociedade a entender a necessidade de nos respeitar. E nós temos que impactar a sociedade. Nós temos que impactar essa sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. E, finalmente, um dos critérios que o rei Nabucodonosor havia estabelecido para o aspenage, como critério para a escolha de pessoas que poderiam servir no palácio, é de que essas pessoas, lemos isso no versículo 4 do livro de Daniel, capítulo 1, tinham que ser pessoas competentes, competência para assistir no palácio. Competência. Portanto, a competência tem a ver muito em fazer as coisas bem, tem a ver em fazer as coisas com responsabilidade. Competência tem muito a ver em fazer as coisas com... Não é só fazer bem, fazer as coisas com responsabilidade. Quem é incompetente faz bem, faz as coisas com responsabilidade porque ele conhece a sua responsabilidade. Uma pessoa competente conhece a sua responsabilidade. E a pergunta que eu poderia fazer é: quantos de nós realmente procuramos ser competentes naquilo que a gente faz? Porque é um critério para você ser distinguido. Quando se fala de pessoas que são escassas na sociedade por causa da sua excelência, nós também incluímos pessoas competentes. Competência, quando você é líder de louvor, seja competente como líder de louvor. Quando você é corista, seja competente como corista. Quando você trabalha no protocolo, seja competente. Quando você é pregador, seja competente na pregação. Conheça bem a importância da pregação. Prepara muito bem a pregação. Pregue muito bem a pregação. Considere como se fosse o seu último dia que você está a pregar. Você vai ver que você vai fazer as coisas com competência. E você vai ser excelente. Mas, uma coisa muito importante, estou mesmo já a caminhar para terminar. Uma coisa muito importante em relação a isso tudo que eu acabei de mencionar aqui, de dizer para vocês, é o facto de não podemos descartar em tudo aquilo que nós acabamos de falar com a graça de Deus. Não podemos descartar. Porque nós podemos ser competentes, nós podemos ser doutos em ciências, nós podemos ser inteligentes, nós podemos ser pessoas esforçadas, mas se nós não tivermos a graça de Deus em nós, nada disso vai servir. Eu conheço pessoas competentes, eu conheço alunos, pessoas que, na altura que eu dei aulas, eram alunos que tiravam 18, alunos que só tiravam 20 valores. Mas, se nós compararmos com outros que só tiravam 12, 13, vemos que às vezes aquele que tirava 12, 13, hoje em dia, na carreira profissional, está num lugar cimeiro em relação àquele que tirava 18. A vida é assim, nós não estamos aqui para competir com ninguém, mas cada um, o mundo diz que é a sua sorte, cada um com a sua sorte, mas nós falamos cada um com a sua graça. Deus dá a graça a cada um de nós, de acordo com a sua vontade. A graça é algo que é de exclusiva vontade de Deus. É de exclusiva vontade de Deus. Então, podemos ter competência, podemos ter essas qualidades todas que nós acabamos de definir aqui, boa aparência, doutos em ciências, versados em conhecimento, nós podemos falar inglês,
podemos falar mandarim, podemos falar japonês, podemos falar tudo, mas nós precisamos de umas penais para poder nos localizar. E nós vemos que na vida de Daniel e seus amigos havia muitos jovens que foram levados para Babilônia, mas vemos que Daniel e seus amigos foram das pessoas que mais se notabilizaram. Não estamos a falar que são os únicos, mas são as pessoas que mais se notabilizaram e eles depois ocuparam responsabilidades. Está a ver? Daí que na minha introdução ter dito que pessoas excelentes, pessoas que com espírito de excelência são pessoas que se notabilizam. Né? São pessoas que se notabilizam. E se nós associamos isso à graça de Deus, então, é como se nós falamos lá fora, é golo. Estás a ver? É golo. Porque tu tens as competências todas que são necessárias para você exercitar alguma responsabilidade e você tem a graça e o favor de Deus derramado na sua vida. Você tem a graça e o favor de Deus derramado na sua vida. Então, você tem os condimentos todos necessários para você, de facto, brilhar. Para você brilhar nessa geração. Então, nós podemos brilhar nesse ano 2025. Nós podemos fazer a diferença nesse ano 2025. Nós podemos, de facto, levar a que o ano 2025 seja um ano completamente diferenciado se nós nos interiorizamos da necessidade de nós caminharmos com o Espírito de Excelência, de nós buscarmos Deus, porque o Espírito de Excelência é algo que vem de Deus. E orarmos sempre que Deus nos dê capacidade física, porque você pode ter inteligência. Se você não tiver capacidade física, saúde, você não vai absolutamente a lado nenhum. Você não vai. Os teus projetos são todos bons, bonitos no papel, mas não vais conseguir concretizar absolutamente nada, realizar absolutamente nada, se você não tiver a mão poderosa de Deus operando na tua vida. Então, é importante lembrar aqui, irmãos, que acho que já falei um pouco sobre a excelência ser algo que não podemos esconder. Ninguém consegue esconder a excelência, da mesma forma como a Bíblia diz que nós não podemos acender um candeeiro, nós metemos isso debaixo da mesa. Não. Ele vai se refletir, as pessoas vão se aperceber que há luz ali, porque a luz afugenta as trevas. Então, não é muito diferente daquilo que pode acontecer conosco quando nós apresentamos Espírito de Excelência. É algo que nós não podemos esconder. Da mesma forma como Davi foi localizado lá, onde ele se encontrava, dirigindo, levando as ovelhas do seu pai no pasto, ele foi localizado da mesma forma como você também, que me acompanha nesta noite, pode ser localizado por causa da competência que está em ti, por causa da sua aparência, por causa da necessidade que você tem de você estar dotado de conhecimento. Porque você não vai numa entrevista de emprego para você falar da tua vida espiritual, né? Você vai falar, vão te fazer perguntas técnicas sobre se você for da área, se vierem a recrutar uma pessoa para controlar os custos de uma empresa, vão querer saber dos custos da empresa, como é que você pode controlar o custo, como é que você pode controlar as faturas, essas coisas todas, como é que se fazem as despesas, de que forma nós temos que reduzir as... São essas perguntas técnicas que vão te fazer, não vão te perguntar sobre João Batista, não vão te perguntar sobre Isaías, tá vendo? Então é importante nós cristãos reconhecermos isso. Então as coisas excelentes sempre serão notadas, conforme disse, e ninguém pode esconder a excelência. E quando você é excelente, as pessoas falarão de ti. Da mesma forma como falaram do Davi, falaram do Daniel, as pessoas falarão de ti, porque as pessoas vão te reconhecer o espírito de excelência que há em ti. Amém? Amém? Amém. Eu acho que nós vamos terminar por aqui. Vamos terminar por aqui, porque, enfim, eu gostaria de recomendar que há necessidade de nós dizer, a excelência é algo que nós podemos desenvolver, não é algo, por exemplo, estamos a dizer, entra com o espírito de excelência nesse ano e de repente a excelência surgiu. Não, é algo que você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer
tens que desenvolver isso. As habilidades que Deus nos dá, nós temos que desenvolver. E muitas dessas habilidades nós não desenvolvemos essas habilidades nos holofotes, nós desenvolvemos essas habilidades no privado. Davi desenvolveu as habilidades de um exímio músico quando ele dirigia as ovelhas do seu pai no pasto, longe dos holofotes. Então, nós também podemos desenvolver as nossas habilidades, mas antes de tudo, não nos preocupemos com a plateia. Não. Não nos preocupemos com a plateia, vamos nos preocupar em fazer bem as coisas. Porque, irmãos, o que nós temos aprendido, na maior parte das vezes, é de que muitas vezes a aprovação da plateia é falsa. Porque as mesmas pessoas que hoje te aplaudem, as mesmas pessoas podem se revoltar contra ti. Mas o mais importante mesmo é que nós precisamos de, conforme eu disse, olharmos para nós mesmos. Eu estou a fazer esse trabalho por mim. Não estou a fazer esse trabalho por ninguém. Estou a fazer esse trabalho por mim. Eu preciso desenvolver habilidades, preciso de estar na condição de excelência. E isso, conforme já disse, é algo que é possível quando nós associamos o trabalho nisso. A excelência é algo que nós alcançamos através... É um padrão de vida que nós podemos estabelecer. Nós podemos estabelecer a excelência como um padrão de vida. A Bíblia nos diz que Jesus crescia no conhecimento, crescia na sabedoria, crescia na estatura. Havia um crescimento, era um processo. Tu podes desenvolver isso, não espera que isso aconteça de repente. Invista. Dê tempo, se empenhe e você vai ver que depois de algum tempo os resultados vão acontecer. As pessoas vão te procurar. Quando eu disse que muita gente consegue emprego em casa, porque as pessoas ligam para ele, olha, és o fulano. Alguém já ligou para mim, né? Nesse sentido. És o fulano, olha, podes vir fazer entrevista no dia tal, nesse emprego. Quando aconteceu comigo, eu disse, olha, eu nesse momento, qual era para quê? Vai ter entrevista, não, para esse emprego e tal. Disse, não. Eu não estou interessado nesse momento. Estou numa nova posição e não gostaria de sair. Tá vendo? Você pode se dar o luxo de você dizer que não quer esse emprego. É possível, mas isso é possível se você tiver competências. Se você tiver competências, isso é possível por causa disso. Se você fizer as coisas com excelência, aí sim, as pessoas vão te procurar. Então, eu espero que Deus te possa abençoar abundantemente. Fique no conhecimento da palavra. O tempo de aprendizado não é um tempo perdido. Então, entre nesse ano 2025, realmente buscando o espírito de excelência, buscando excelência na família, nós podemos implementar o espírito de excelência na nossa família, porque a excelência também eleva o padrão de vida da nossa casa. Um pai que é excelente naquilo que ele faz, ele eleva o padrão de vida. Porque se você é excelente profissional, é claro que como consequência disso, você eventualmente vai oferir um melhor salário. E como consequência disso, os teus filhos podem estudar em melhores escolas. Como consequência disso, você não vai estar muito mais apertado do que você esteve antes, por causa do conhecimento que você tem, por causa da excelência do trabalho que você presta. Aumenta, eleva o padrão de vida da tua família. A excelência eleva o padrão dos ministérios, das empresas. Eleva as pessoas em círculos altos. Em círculos altos, você vai ser chamado para você fazer parte de um conselho que você diz, mas o que é que eles viram em mim? O que é que eles de facto viram em mim? Eles são capazes de ver em ti algo que você nunca viu em ti. É possível, sim. É possível, sim. Porque nós temos no mundo pessoas que estão a ganhar milhões, enquanto que há pessoas que estão a ganhar 70 mil kwanzas. Há quem está a ganhar milhões. Há quem está a ganhar milhões. E há quem está a ganhar 70 mil kwanzas. Há quem está a ganhar 50 mil kwanzas. Parece um mundo injusto, mas o mundo é mesmo assim. O mundo, as pessoas são escassas. As pessoas que são excelentes,
são pessoas que não vão atrás de emprego. As pessoas que são excelentes, o emprego lhe encontra em casa, na maior parte das vezes. Alguém liga para ele, alguém lhe recomenda, diz, sai dali, aí acho que não estão a te pagar bem, nós vamos te pagar bem, venha conosco, vem trabalhar para nós, olha, nós vamos dobrar o teu salário. Tá vendo? Nós vamos pagar o teu seguro de vida. Olha, o teu salário não vai ser um salário taxado. Não haverá desconto no teu salário. A proposta que nós estamos a dar é de 1 milhão de kwanza, é aquilo mesmo que vai cair na tua conta. Muitas vezes as pessoas são aliciadas dessa maneira. Está vendo? Fique na paz do Senhor. Deus abençoe. Eu realmente saúdo todos que estão aqui. Vejo aqui a irmã Áurea Mbongo, Chantal Afonso. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. Espero que vocês tenham sido abençoados nesse tempo que nós passamos juntos em falar sobre caminhar no ano 2025 com o Espírito de Excelência. Pai, entrego este momento nas tuas mãos. Abençoa os teus filhos, que todos aqueles, Pai, que irão ver esse vídeo, provavelmente aqueles que não conseguiram estar conosco live, possam ser abençoados da mesma forma como aqueles que estiveram conosco nesta noite. Que a tua graça abunde na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Do pecado. Espírito Santo, eu chamo por ti, me ajuda. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que já não viva eu e a tua vontade permaneça. Quero alegrar o teu coração e com as minhas ações ser um verdadeiro cristão.